Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. Vovó faz bolo de chocolate, faz brigadeiro, faz pão de queijo, faz um monte de coisas gostosas que Felipe adora. Na casa da vovó, não tem hora de comer isso ou hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de deitar, hora de dormir. Não tem isso não. Na casa da vovó, tudo é mais gostoso. Vovó gosta de contar histórias. Ela pega o seu óculos, coloca assim bem na ponta do nariz e começa a ler e contar histórias para Felipe. Vovó faz uma voz fininha para falar, imitar a Chapeuzinho Vermelho. Ou uma voz grossa para imitar o Lobo Mau. E Felipe adora. Felipe se diverte com as histórias que a vovó lhe conta. Um dia, Felipe chegou na casa da vovó e encontrou a vovó sentada com a máquina de costura e um monte de retalhos espalhados por cima da mesa. E o Felipe pergunta: "Que é isso, vovó? O que a senhora está fazendo?" "Isso são retalhos, Felipe. Retalhos de tecidos de roupas que eu já costurei." "E o que a senhora está fazendo, vovó?" "Estou fazendo uma colcha de retalhos." "E eu posso te ajudar, vovó?" "Claro. Separe esses retalhos para mim." Felipe se senta ao chão, coloca todos os retalhos, espalha todos os retalhos e começa a separá-los. Tem retalho de florzinha. Tem retalho de estrelinha. Retalho de bolinha. Retalhos de gatinhos. Retalhos coloridos. Um retalho listradinho com borboletinhas. Felipe olha esse retalho e fala: "Vovó, esse retalho aqui é daquele meu pijama, vovó, que a vovó fez para mim. Nossa, eu gostava tanto daquele pijama." "E esse tecido aqui, vovó? Esse tecido não é daquela camisa que a vovó fez para o meu pai na festa junina?" "É sim, Felipe. Este tecido eu fiz uma camisa de chita muito bonita para o seu pai usar na festa junina." "E esse tecido aqui, vovó? Eu me lembro dele. Era de um vestido bonito da mamãe." "Era, Felipe. Eu fiz esse vestido muito bonito para sua mãe usar num casamento." "Ah, e esse aqui era da camisa do papai." "Sim, também para o seu pai ir na festa de casamento com a sua mãe." De repente, Felipe encontra um tecido muito bonito e mostra para a vovó. "Vovó, esse tecido aqui não era daquela roupa da vó Maria?" "Era sim, Felipe. Era um tecido de uma roupa que a vó Maria mais gostava." "O que foi, vovó?" "Nada não, Felipe. Nada não." "Vovó, a senhora está chorando?" "Só um pouquinho, quando me lembrei da vovó Maria, que hoje é uma estrelinha no céu." "Tá sentindo dor, vovó?" "Um pouquinho, Felipe. Eu estou sentindo algo que você ainda é muito novinho para saber. Estou sentindo saudade." "E saudade dói?" "Às vezes. Mas é bom sentir saudade. Sentimos saudade das pessoas que amamos. Sentimos saudade de um lugar, de uma viagem, de uma brincadeira, de uma comida, de momentos felizes. A saudade vem daquilo que a gente gosta." E passado algum tempo, Felipe foi embora para casa, indo para a escola, brincando com seus amiguinhos. Um dia, ele chega em casa, voltando da escola, e sua mãe lhe diz: "Felipe,
você ganhou um presente. A avó mandou um presente para você. Júlia, mamãe, aonde está o presente? Está lá no seu quarto. Corre lá. Quando Felipe chega no quarto, sobre a sua cama, está a mais linda colcha de retalhos que Felipe já viu na vida. Felipe se deita sobre a cama, acaricia a colcha de retalhos e começa a se lembrar de tantos momentos gostosos que ele viveu e ainda vive na casa da vovó. De andar de bicicleta, de brincar com seu cachorrinho, de subir nos pés de árvore, de comer as frutas. E de repente, uma lagriminha começa a cair. Felipe começa a sentir saudade da vovó. Ele corre até a sua mãe e pede: mamãe, me leva na casa da vovó? Tá tudo bem, Felipe? Tá sim, mamãe, eu só preciso ver a vovó. E rapidinho sua mãe vai lá, ó, de carro, e chega na casa da vovó. Vovó, surpresa! Felipe, você veio me visitar, que bom te ver! Olha, parece que eu estava adivinhando. Fiz um bolo de chocolate, aquele que você mais gosta. Felipe corre, abraça a vovó assim e fala bem no ouvido dela: vovó, preciso te contar um segredo. Me diga então, Felipe. Eu já sei o que é saudade. E abraça sua vovó assim, bem apertado e gostoso. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Como estão? Olha quem está aqui hoje com a gente, a minha máquina de costura, que faz tempo que não participa da nossa aula, lembra? Lá atrás, nos comecinhos das aulas, ela participava. Mas aí eu dei um descanso para ela e hoje eu resolvi buscá-la para que ela participasse e contasse essa história deliciosa junto comigo. Essa história se chama A Colcha de Retalhos, que está neste livrinho, Vovó Felipe, A Colcha de Retalhos, é de Conceil Correia da Silva e Nier Ribeiro. E essa história eu trouxe hoje porque a gente vem conversando sobre tantas coisas nessas aulas, sobre tantas coisas bonitas, sobre tantas lembranças, tantas coisas gostosas. E eu tenho ouvido sempre de vocês: ai, que saudade, saudade daquele tempo, saudade do tempo que não volta mais, que saudade. E aí eu me lembrei dessa saudade que é descrita aqui nessa história. E eu me lembrei também porque nós estamos fazendo a nossa colcha de retalhos, não é? Com as atividades, com os bordados que vocês estão fazendo, a gente pretende montar uma colcha, ou um painel, ou um caminho de mesa. Tantas opções, né? Cada uma pode montar de acordo com os seus desejos, com a sua vontade. E lembrei dessa história e resolvi contar para vocês. Falando dos retalhos, né? Cada pedacinho de pano, cada retalhozinho. Falando da costura, falando da saudade. E a saudade é aquele sentimento que, como disse vovó aqui pro Felipe, a gente sente aqui, ó, às vezes até dói. Mas a saudade é das coisas boas que nós temos guardadas aqui dentro, guardadas na memória. E como vocês sempre falam da saudade, eu pensei no quanto essa saudade é especial. E quanto essa saudade está vinculada com as nossas lembranças, não é? Porque a gente só sente saudade daquilo que a gente lembra. E quanto a nossa vida é feita de retalhos, não é? De retalhos que compõem realmente a colcha, mas de retalhos que eu falo que compõem a nossa história. Uma pessoa, um momento, um lugar, uma lembrança, uma comida, como nós falamos na semana passada. São tantas coisas que vão compondo pedacinhos da nossa história, pedaços da nossa história de vida. Nós já falamos de tantas lembranças
nós já lembramos de tantos momentos, vocês já trouxeram tantas histórias vividas por vocês, que mesmo que essa atividade que a gente esteja fazendo, né, está fazendo nesse momento, não se transforme numa colcha de retalhos, todas essas lembranças, todos esses momentos, todas essas histórias compartilhadas se tornaram pedacinhos, retalhinhos que foram trazidos nas oficinas, nos encontros, nas nossas conversas, que compõem a história de vida de vocês, mas que vocês podem ter certeza que agora fazem parte da nossa história de vida. Porque cada uma de vocês que compartilhou uma história, compartilhou um retalho, um pedaço, também acrescentou esse pedacinho, esse retalho, na história de vida de cada uma de nós, na minha e de cada uma de vocês. Então a gente está tendo uma troca de retalhos aqui. Eu trago uma parte da minha história, vocês trazem uma parte da história de vocês. E aí de história em história a gente vai compondo uma linda colcha. Daria um lindo livro. Eu já até comentei isso, acho que numa das aulas. Seria tão maravilhoso, e quem sabe ainda, né, pode vir a acontecer, se tornar real, nada é impossível, compor um livro. Imagina só um livro e cada capítulo ser a história, ou um pedacinho da história de vida de vocês. Como seria maravilhoso isso, não é? Como seria bom este momento de poder transpor isso para um livro. Nossa, eu adoraria. Imagina um livro, capítulo 1, Dona Fulana e a sua história. Capítulo 2, a Dona Fulana com a sua história. 3 e 4. Que livro lindo daria. Quem sabe a gente consegue um dia transformar tudo isso em livro, não é? E aí eu estava me lembrando também, quando a gente fala de saudade, eu me lembrei de um poema, lembrei de um trecho. É um poema chamado Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Eu vou buscar depois ele na internet inteiro e mando para vocês no grupo. Que fala assim: ai, que saudade da minha infância querida, dos anos da minha vida que já não voltam mais. E agora eu não lembro o restante. Esqueci do restante. Ai, que saudade da minha infância querida, dos anos da minha vida que já não voltam mais. Agora eu não lembro o restante. Eu vou buscar ela. Que saudade dos anos da nossa vida. Saudade da infância querida? Eu acho que sim, né? Quando a gente falou das infâncias, vocês falaram de tantas coisas boas, de tantos momentos, de tantas lembranças, que fica uma saudade. Teve alguém até que comentou, eu não lembro agora qual de vocês, que comentou assim: ai, tempo bom, a gente era feliz e não sabia. Mas eu acho que a gente sabia sim que a gente era feliz. Eu acho que a gente sabia o quanto isso tudo era felicidade. São tempos que não voltam mais, mas que estão guardados na nossa memória. Então eu queria ouvir de vocês, de tudo que nós já falamos, de tudo que já passou, de tudo que relembramos, qual o momento da infância que mais deixou saudade? Talvez seja difícil falar, não é? São tantos momentos, mas tem tantas recordações, tantas coisas boas. Eu acho que tudo deixa saudade, né? Ah, sei lá. E eu fiquei pensando também, indo mais adiante, que o livro aqui é a história da vovó com o neto. A vovó que conta histórias, a vovó que faz o bolo, a vovó que faz o brigadeiro, a vovó que permite que o neto não tenha hora para dormir, hora para brincar. E vocês? Vocês como vovós, como vocês poderiam passar isso para os seus netos sobre a saudade? Como que vocês poderiam passar isso como esse aprendizado? A gente já falou tanto disso, né? A gente já falou dos aprendizados, daquilo que nós aprendemos e passamos para os filhos, para os netos. Mas às vezes a gente tenta não passar sobre esse sentimento que é a saudade. Tenta não falar sobre isso. Vocês já conversaram, já falaram com eles sobre isso? De coisas que vocês sentem saudade?
saudade da infância deles, por exemplo. Ah, eu sinto saudade da minha filha quando era pequeno. Ah, eu sinto saudade do meu neto quando era pequeno. Vocês já passaram isso? Já falaram sobre isso? Saudade é um sentimento ruim da gente falar, não é? Mas é que o que o livro tenta trazer é que não é esse sentimento ruim. Eu até vou procurar aqui a página que eu contei, mas quando a gente conta história, nem sempre a gente traz. Ela fala assim, quando a saudade de alguém que já foi embora e nunca mais volta, dói. Mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Aí eu pensei, olha aí, eu vou falando as coisas. Eu lembro de uma amiga. Eu tinha uma amiga na minha adolescência, quando eu tinha meus 15 anos. Nós éramos muito amigas, unha e carne. Andávamos juntas para todo lado. Eu ia na casa dela, ela ia na minha casa. Eu ia visitar, ela tinha uma tia que morava lá no Glicério. Perto lá do INSS, lá do Glicério. E essa tia morava sozinha, era irmã do pai dela. E ela era a única sobrinha que visitava essa tia. E a gente ia lá visitar. Eu lembro que era um prédio, lá no centro, lá no Glicério. Um prédio antigo. A casa dela tinha aqueles móveis antigos, sabe? Mas eu gostava de ir lá com ela. E aí, lendo a história aqui, quando fala de uma amiga, eu me lembrei dela. Essa menina, essa minha amiga, se chamava Eliane. E nós tivemos amizade por muitos anos. E sabe como nós perdemos nossa amizade? Nós nunca brigamos. Nós não nos desentendemos. A amizade não acabou. Ela simplesmente se mudou. Os pais, que eu me lembro, o pai dela, ele trabalhava, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma perua Kombi daquela da Elma Chips, aquela perua Kombi amarelinha que ia com aquela carinha redondinha da Elma Chips. Então ele fazia entrega da Elma Chips e ele fazia muitas entregas no litoral, lá para Ilha Bela. Então ele ia muito lá para o litoral fazer entregas. E eles moravam aqui em São Paulo. E aí um dia, sem mais nem menos, assim quase que do nada, o pai resolveu se mudar e mudar lá para o litoral. E eu me lembro que nós nos falamos na semana que o pai dela estava decidindo que ia mudar. E aí ela falou, acho que a gente vai mudar daqui. E aí, passado alguns dias, eu fui na casa dela. E quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém. Eles haviam se mudado. Não deixaram endereço. Eu não sei até hoje. Foi uma coisa muito estranha até se dizer. Sei que eu senti muita saudade dessa minha amiga e lembro dela até hoje. Tenho muita saudade dela até hoje, sabe? Era uma amiga muito bacana, assim, que a gente tinha uma amizade muito bonita. E eu não sei para onde ela foi. Não sei hoje se ela está casada, nem sei se ela está viva. Mas foi uma mudança tão repentina que a gente não teve tempo nem de se despedir. Então é uma amizade que não acabou, mas que também não existe mais, né? Então é uma pessoa que eu sinto saudade, que eu gostaria de reencontrar. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre isso e pensassem sobre isso. De uma amizade, de um lugar que vocês... pode ser o lugar onde vocês cresceram, né? Que vocês não voltaram mais e se gostariam de voltar. Vamos tentar trazer a saudade para esse contexto. Um lugar da infância, um lugar onde brincava, o rio onde tomava banho. Trazer a saudade nesse contexto gostoso, sabe? Eu tenho saudade do lugar que eu morava na minha infância, que é onde tinha aquela flor que eu falei, a jasmim manga. E depois de muitos anos, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui com meu marido e passei perto. E aí eu descobri que a casa onde eu morava, e várias casas do lado, não existem mais. Virou prédio. Fiquei tão triste. Mas ao mesmo tempo pensei, hoje várias pessoas moram aqui, né? Então o prédio dá a possibilidade de várias pessoas morarem lá. Só que o meu quintal onde eu brincava, sobre a casa onde eu cresci já não existe mais. Isso me deixa uma saudade, porque faz parte da minha infância. E é um lugar que mesmo eu podendo ir já não existe mais. Então eu queria que vocês pensassem numa saudade assim. Eu sei que a gente sente saudade de quem já não está mais aqui com a gente também, né? Mas procurem pensar e trazer uma saudade de um lugar, de uma pessoa que
mudou, que se afastou, que ficou distante, mas que a gente guarda um carinho. Será que eu fiz, mas deixei vocês meio confusos? Acho que não, né? Sei lá. Hoje acho que eu tô meio confusa. Falar de saudade não é muito fácil. Eu sei disso. Mas vamos pensar na saudade e pensar na colcha de retalhos? E aí me fala também, ó, agora vamos pra parte gostosa. Esses retalhozinhos que eu mostrei são retalhos meus, de algumas coisas que eu já tive. Isso aqui, por exemplo, foi realmente uma roupa de festa junina. Me falem de um retalho de uma roupa que vocês tinham, que talvez tenha guardado por algum tempo, uma roupinha de bebê, quando vocês tiveram bebê, de repente vocês fizeram a roupinha e ficou um pedacinho de retalho, de uma que guardou por algum tempo, sei lá. Vamos falar disso? Dessas lembranças boas? Pode ser? Então vamos lá. Beijos para vocês e até daqui a pouco.